Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Scratch. E hoje vamos ver um pouco sobre os controles, que a gente já andou trabalhando aí um pouco, mas a gente vai ver com um pouco mais calma os outros controles que tem aqui. Bem, já trabalhou com o Espere, então vamos colocar aqui uma bandeira verde, né, para começar nosso evento. O Repita a gente já usou em diversas atividades durante o curso, né? Então, a ideia do repita é que ele repita o número de vezes que estiver aqui alguma ação, como por exemplo, mover 10 passos. Então, ele repete 10 vezes, mover 10 passos. E o espera que faz ele esperar até executar o próximo comando, no caso. Como aqui está em um laço de repetição, o próximo comando vai ser o próprio move. Então, ele vai mover, vai esperar e vai voltar aqui para poder executar outra interação do laço, ok? Então, ó, mova 10. O sempre é muito usado, a gente já usou em algumas atividades também, muito usado aí durante principalmente em jogo, porque em jogo tem que estar sendo verificado toda hora se um personagem encostou no outro, se ele atingiu alguma pontuação, se ele morreu. Então, toda a verificação que a gente faz, os Cs aí, o C então que a gente vai colocar no jogo aí para verificar as coisas, tem que ficar dentro do sempre para ele poder estar sempre verificando o personagem, né, a ação que está correndo ali, certo? Então, tem diversas ações. Tem o C e o então ele vai entrar aqui, ele vai executar o que estiver aqui dentro, só se a condição que estiver aqui for verdadeira. Se não for verdadeira a condição, ele não executa, por exemplo. Vamos colocar aqui. Se 4 for maior que 2, então eu quero que ele mova 10 passos. 100 passos, vou colocar aqui. 4 é maior que 2, é verdadeiro, então ele entra aqui. Então aqui tem várias condições que a gente pode usar. A gente já trabalhou com algumas na aula anterior, no desafio aí dos eventos, com a calculadora. A gente usou diversos desses comandos aqui. Então, o C, então, ele só entra aqui se ele for verdadeiro. Se ele for falso, ele não executa. Mas, se a gente quiser que ele execute algo, caso ele seja falso, por exemplo, se eu colocar aqui 6, se 4 é maior que 6, ele não vai fazer nada porque não tem nenhuma ação para caso ele não seja maior que 6. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui 4 é maior que 6, se for, vai andar 100 passos. Se não, então vamos trocar aqui o controle aqui então. Para o C, então, se não. O C, então, se não, se a condição aqui for verdadeira, ele executa o que estiver aqui dentro. No caso, mova. Se não for verdadeiro, ele vai executar o que estiver dentro do se não. Então, vamos colocar aqui que se for verdadeiro isso, ele vai mover 100 passos. E se for falso, a gente vai colocar para mover 100 passos negativo. Aí andou para trás, porque 4 não é maior que 6. Agora, se eu colocar aqui 2, ele vai andar para frente. Então, se não, aí de uma forma bem simples. A gente tem aqui o espere até que. Então, vamos supor. Vamos colocar uma variável aqui. Contador. E vamos colocar dois eventos aqui de maneira verde. Um vai estar incrementando o valor da variável. Então, vou colocar aqui repita. Adicione ao contador 1. E espere um segundo. Certo? E agora, vamos colocar aqui que é para ele esperar até que
contador seja maior que 5. E aí ele vai executar o que estiver aqui embaixo, que é mova 100 passos. Então, quando ele atingir o valor maior que 5, ele tem que mover 100 passos. Ele vai ficar esperando aqui. Então, 2, 3, 4, 5. Aí ele moveu 100 passos. Então, ele espera até que uma condição seja verdadeira e aí ele executa o restante dos comandos aqui que estiver abaixo dele, certo? Então, é para isso que serve esse comando. Espere até aqui. O repita até que já é o contrário. Ele vai repetir o que estiver aqui enquanto o que estiver aqui for verdadeiro. A hora que for falso, ele para de... Quer dizer, vai repetir o que estiver aqui dentro enquanto for falso. Quando ele atingir aquele lá, então... Tipo, repita até que o contador seja maior que 5. E se eu colocar aqui mova 100 passos... Deixa eu mudar meu contador aqui para 0. Então, ele vai executar enquanto for falso. A hora que for maior que 5, ele não executa mais o que estiver aqui dentro, certo? Então, ele executa o que estiver aqui dentro enquanto a sentença aqui for falsa, certo? E agora tem esse pare todos. Esse pare todos é, por exemplo, eu quero deixar meu gato andando sempre. Quero deixar ele sempre andando. Deixa eu tirar isso aqui. Quero que ele sempre mova 100 passos. 10 passos e espere um segundo. E quando o usuário apertar a tecla espaço, eu quero que ele pare de executar. Aí aqui no pare tem 3 opções. Tem para parar todos, parar o script que está sendo execução, por exemplo, se for o script desse evento aqui, vai parar só o script desse evento. Ou outros scripts do ator, ou seja, todos os eventos dele que tem o script aqui associado vai ser parado também. Ou para tudo, que é todos os scripts de todos os atores, para todo, como já apertando no vermelhinho aqui, na bandeirinha, no círculo vermelho aqui para poder parar, tá? Então aqui vai ficar andando. E a hora que eu apertar espaço, ele para. Agora, se eu colocar aqui para este script, na hora que eu apertar espaço, não acontece nada, porque o que está fazendo ele se movimentar é esse evento aqui com esse script. E aqui, como não tem nenhum movimento, não tem nada, então ele não vai fazer nada. Agora, se eu pedir para ele parar os scripts do ator, todos, quando apertar espaço, ele também para, que ele para todos os eventos associados. Se eu tivesse outro ator aqui executando outra coisa, também pararia do outro ator se eu usasse aqui todos, certo? Bom, aqui embaixo tem também quando eu começar como clone. O que acontece? A gente pode criar uma cópia do nosso ator durante a execução. E a gente pode dar um movimento, dar uma ação para essa cópia do ator na tela. É diferente, gente, do carimbo da caneta. Porque o carimbo da caneta, ela carimba o ator aqui. E esse carimbo é só um desenho aqui na tela, ele não faz nada. Agora a cópia não. A cópia, o que acontece? Se eu colocar aqui, quando apertar na bandeira verde, criar um clone desse ator, a hora que eu apertar aqui, é só afastar aqui, ó, que agora tem dois personagens, tem uma cópia do gato. Mas observe que aqui nos atores não foi criado um outro ator. Isso também não quer dizer que ele vai duplicar o ator. Duplicar o ator também é diferente de criar uma cópia. Então, ele cria uma cópia do ator 1. E aí, para a gente dar
dar uma ação para essa cópia, a gente usa meio que um evento aqui, né? Que é quando o autor começar como clone, eu quero que mova 100 passos, por exemplo. Para a gente apagar o clone, a gente usa esse último comando aqui, ó, que é apagar este clone. Então agora ele vai criar um clone do autor e quando ele começar como clone, ele vai esperar um segundo e vai mover 100 passos. Então o que moveu 100 passos foi a cópia dele. Então tem que só apagar aqui. Ele apaga a cópia exatamente dele, porque é a cópia que eu mandei andar e eu apaguei o clone dele agora, certo? Então, os comandos dos eventos é isso. Eu vou deixar aqui duas atividades de desafio para vocês fazerem. A atividade de 7 do controle é para fazer um mini editor do desafio 4. Vocês lembram que a gente fez para quando o usuário apertasse uma seta para cima, fazia uma reta para cima, para baixo, fazia uma reta para baixo, para que o usuário pudesse criar um desenho. É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Só que eu não quero que use, desta vez, os eventos. Eu quero que use os controles. E aí, usando o controle, vocês vão precisar dos sensores. Aí, eu vou deixar aí como também para vocês pesquisarem como é que faz, tá? E o desafio 7 é melhorar a atividade 7, ou seja, aquela uma do editor lá, que é para melhorar a atividade anterior. Então, agora vai ter uma paleta de cores. Aqui eu tenho a paleta de cores, então além de fazer uma reta, o usuário vai poder escolher entre uma das cores que ele quer que o pincel seja alterado, tá? Então, pessoal, é isso. A gente volta aí nas próximas aulas para a resolução dessas atividades. Tchau e até mais.